A paz do Senhor, juvenis! Meu nome é Igor. Meu nome é Matheus. Eu me chamo Fernando. E bem-vindos à aula de número 12, com o nome Zacarias e Malaquias. Não podemos nos esquecer de compartilhar, curtir e comentar o vídeo, para o YouTube entender que isso daqui é relevante e que vai mudar a vida das pessoas. E é claro, a gente não pode esquecer também de orar. Pois é, fica à vontade. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para conhecer mais do Senhor. Que o Senhor, meu Deus, venha perdoar os nossos pecados e venha nos ajudar a aprender mais de Ti. Fica conosco e faça as Tuas obras em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, juvenis, eu sou a Sofia e hoje iremos fazer a nossa leitura bíblica. Vamos começar com Zacarias, capítulo 1, versículos 16 e 17. Portanto, o Senhor diz assim: Voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. E agora iremos ler Zacarias, capítulo 2, versículo 5, 10 e 13. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. O exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa e ainda escolherá Jerusalém. Cale-te toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. E agora iremos ler Malaquias, capítulo 1, versículos 7, 10 e 11. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: Em que te havemos profanado? Nisso que dizeis: A mesa do Senhor é desprezível. Quem há também entre vós que feche as portas, e não acenda debalde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas, desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E foi isso, juvenis. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura bíblica. Vamos para a aula agora. Juvenis, então a gente está chegando numa das últimas aulas desse semestre, que nós estamos vendo os profetas menores. E hoje a gente vai falar dos dois últimos, Zacarias e Malaquias. Eu não sei se vocês estão exatamente se lembrando, mas algumas aulas atrás a gente falou do profeta Jeremias. E ele profetizou sobre um cativeiro que duraria 70 anos e que depois o povo ia voltar para sua terra. Acontece que Zacarias foi levantado exatamente nesse tempo. O povo estava voltando para sua terra e tinha que reconstruir o templo. E um detalhe interessante é que ele foi contemporâneo de um outro profeta. Só que eu não vou falar quem é agora. Vamos ver se vocês estão sabendo aí quem foi. A paz do Senhor, juvenis, sou a Camila. Pelo que eu saiba, o profeta contemporâneo de Zacarias foi Ageu. A paz do Senhor, juvenis, eu me chamo Davi e eu creio que o profeta contemporâneo de Zacarias foi Ageu, profeta menor. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é João e eu creio que o profeta contemporâneo de Zacarias foi o profeta menor Ageu. A paz do Senhor, juvenis, eu acredito que o profeta contemporâneo de Zacarias foi o profeta menor Ageu. Então, juvenis, Zacarias foi levantado ao mesmo tempo que o profeta Ageu. E Deus levantou esses dois profetas para eles encorajarem o povo a reconstruir o templo. Agora, enquanto Ageu tinha uma mensagem mais prática, para o povo literalmente pôr a mão na massa e botar tijolinho por tijolinho do templo, Zacarias tinha uma mensagem mais espiritual, relacionada ao coração das pessoas. E é isso que a gente vai ver hoje.
É isso aí, né? Como o Igor disse, Zacarias ele é contemporâneo, né, do profeta Ageu, e a mensagem de Ageu foi completamente direcionada à construção, né, física do templo, enquanto a de Zacarias era uma mensagem mais espiritual, né, que também tratava especificamente do coração do povo, né, da mudança do povo. Zacarias, né, é um profeta muito interessante, né, com suas profecias completamente num âmbito mais apocalíptico, né, mais centralizado para o futuro. Ele também, né, detalhes dele, ele era um jovem profeta, sacerdote, e ele vem por volta do ano 520 a.C., né, pós-exílio. E um dos detalhes interessantes é que o seu nome significa o Senhor lembra, né? Um nome muito interessante, com um significado muito interessante. E ele, como eu disse, o tema principal da sua mensagem, né, daquilo que Deus tratava com ele, era em relação ao futuro. Temos várias profecias que se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir, que uma delas que está no âmbito messiânico, né? Exatamente, Fernando. Enquanto a primeira parte do livro de Zacarias vai tratar da reconstrução do povo e da vida espiritual do povo, a segunda parte ele vai se referir à vinda do Messias, à vinda de Cristo. Se olharmos o capítulo 9:9, vai registrar a entrada de Cristo em Jerusalém. Exato. Já no capítulo 11:12, revela, olha só que interessante, o valor pelo qual Cristo seria vendido, as 30 moedas de prata. Falou exato, né? Exato. Vemos a descida do Espírito Santo no capítulo 12, versículo 10. Entretanto, ainda que muitas já tenham se cumprido, muitas profecias, muitas promessas e acontecimentos já ocorreram, como, por exemplo, a própria vinda do Senhor. Muitas ainda estão para se cumprir. Irão se cumprir na volta de Cristo, na segunda volta de Cristo, quando ele arrebatar a sua igreja. Então, como é visível, o profeta, assim como muitos profetas do Velho Testamento, eles demonstram a vinda de Cristo, mas é uma riqueza de detalhes o valor exato da vinda de Cristo. E desde a vinda de Cristo, desde a entrada de Cristo até algo que vai vir depois disso. E não só isso, não só depois da morte de Cristo, o dispersar dos discípulos após a morte de Cristo, mas a vinda do Senhor. O Senhor lembra, como o próprio nome dele diz, o Senhor não se esqueceu da gente, o Senhor vai voltar. É muito interessante mesmo. Exato, né? Porque é um contexto bem interessante, né? Pelo fato de que as profecias bíblicas, né, trazidas pelos profetas, que são recheadas de detalhes, é para especificamente dizer que ninguém não foi avisado que ele viria. E aqui a gente vê um profeta que são detalhes minuciosos que a gente vê nos evangelhos se cumprindo à risca. Então, uma parte das profecias que Deus usou Zacarias para trazer se cumpriu, certo? Interessante, Fernando, porque as profecias de Zacarias e de Ageu, eles influenciaram o governante Zorobabel, exato, Josué, o sumo sacerdote, e o povo. Para você ver como que o mover de Deus na vida de um jovem, como o Senhor mencionou anteriormente, atinge todas as áreas da sociedade. E a partir do momento que ele se permitiu ser usado, um jovem sendo usado por Cristo, conseguiu convencer um povo que estava já com uma mente de cativeiro a retornar às promessas, à terra deles, a reconstruir a casa do Senhor. E é muito interessante que o juvenil tem que tomar essa posição de se permitir ser usado, de poder tocar todas as áreas da sociedade. Você, juvenil, tem se posto nessa posição? E o interessante é que o Senhor lembra. Ainda que a gente se esqueça, ainda que o povo se esqueça, ainda que o juvenil se esqueça do que Deus tem, o Senhor lembra. Na verdade, toda a vida de Zacarias foi exatamente um cumprimento disso. Deus fez promessas lá no passado para o povo, e o Senhor, que se lembra, independente do povo esquecer,
foi lá, levantou Zacarias e cumpriu suas promessas. Exato. Tanto Ageu e Zacarias estavam vivendo em tempos de cumprimento de promessas, de profecias que haviam sido proferidas por antigos profetas. Então, o Senhor lembra, ele lembrou, cumpriu, e a gente vai continuar vendo o cumprimento dessas profecias nos nossos tempos, né? Aleluia. E aí fica a pergunta, será que Deus tem promessa para as nossas vidas ou para a nossa geração? A resposta é claro, tem, é óbvio que tem. O que a gente não pode fazer é a gente esquecer. Mas que o Senhor lembra, a gente tem que deixar isso gravado em nosso coração. E ele está lá sempre, batendo na porta, está sempre insistindo com a gente para que nós também lembremos o que ele tem. Mas então, juvenis, caminhando para o tópico 2 da aula, acontece que Zacarias profetiza nos primeiros capítulos e parece até que o povo tinha se voltado para Deus. Mas só parecia. E o próprio Deus, que conhece o coração de cada um, se revelou a Zacarias por meio de sonhos, que por sinal foram muito bizarros, mas que tinham todo um significado por aquele tempo. E a gente vai ver aqui agora os sonhos. Primeiro sonho, o profeta vê 4 cavaleiros que tinham acabado de patrulhar a terra. Acontece que tinha um anjo que perguntou a eles, e eles falaram, não, nós rodeamos tudinho e tá tudo em paz. O que esse sonho significava? Significava que Deus levantou um outro povo, o povo persa, que atacou a Babilônia, que era exatamente onde os israelitas estavam cativos. E Deus usou desse povo ímpio para cumprir seus planos de paz sobre Israel. Ou seja, esses 4 cavaleiros é um povo que Deus usou para trazer paz ao seu próprio povo. Aleluia. Perfeito. As visões são, ao total, são 8 visões, né? Como o Igor citou, estranhas, né? De um entendimento muito difícil, né? Zacarias, né? Ele é considerado de difícil interpretação, mas um aspecto interessante das visões é que as 5 primeiras são visões conciliadoras, como o Igor já citou a primeira, paz. E as 3 últimas é de condenação mesmo. Então nós vamos entrar e eu quero que vocês prestem muito bem atenção nisso, porque são mensagens aplicáveis para os nossos dias atuais. A segunda visão, né, que é os 4 chifres e os 4 ferreiros, trata-se especificamente da derrota dos inimigos, né, de Israel, né, que são as 4 forças opressoras, né, que sempre oprimiram muito Israel. E quem são eles, né? Primeiro, o império, que seria a Babilônia, a Pérsia, a Grécia e Roma, né? Ou a Síria, Egito, Babilônia e o Império Medo-Persa, que foram esses 4 impérios, né, que oprimiram muito Israel durante tempos em tempos. E essas visões simbolizam a derrota, a destruição desses inimigos de Israel. E os 4 ferreiros, né, simbolizam que são os anjos, né, que vão esmagar os chifres, né, findando essas ameaças, essa tirania que o povo de Israel sofreu durante muitos anos, né, como a gente conhece na Bíblia e na história. A terceira visão, né, que é quando Jerusalém é medida, simboliza, né, ela diz sobre que a terra será grande e populosa e é a volta dos judeus a Jerusalém. O povo disperso, né, o povo que foi dispersado durante anos, que se espalhou pela terra, volta à sua terra natal. O povo volta a se reunir na sua habitação, né? E Deus estará no meio deles, habitando juntamente com eles, né? Esse é o significado da terceira visão. A quarta visão, né, Mateus, diz o quê? Já a quarta visão, ela vai representar o sumo sacerdote, Josué, sendo purificado. No início do capítulo, Zacarias 3, mostra na realidade o sumo sacerdote sendo afligido por Satanás e com as vestes sujas. Entretanto, o Senhor vai purificar o sumo sacerdote, dando novas vestes. E o que isso significa? Significa realmente a purificação da terra, do povo, como nós podemos ver em Zacarias 3:4. Então o anjo
ordenou aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes impuras, e disse a Josué: vê, eis que eu tirei de ti o teu pecado, e te vesti com roupas de grande nobreza. Já a quinta visão mostra um castiçal de ouro no meio de duas oliveiras. E o que isso vai significar? O castiçal ele representa a presença do Espírito Santo. E o Senhor estava mostrando que naquele trabalho que Zorobabel, que era o governante do povo, que no caso, este trabalho seria a reconstrução do templo de Jerusalém, teria êxito. O Senhor estaria com o povo e daria a vitória, como nós podemos ver em Zacarias 4:6. Então ele me explicou: esta é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força, nem mediante a violência, mas pelo poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos. Então, Juvenis, como o Fernando falou no começo, até a quinta visão, o Senhor está mostrando os planos de paz, os planos de bonança para o povo. Entretanto, como o Fernando vai mostrar agora, a partir da sexta, vai mostrar o castigo do Senhor para com o povo. Então nós vamos tratar das últimas 3 visões de Zacarias, né? Que são visões condenatórias, é Deus anunciando juízo sobre o povo, né? Sobre a nação e também sobre o mundo. A sexta visão, que é o rolo volante, ela fala de condenação e de juízo, né? O grande rolo voador que aparece na sexta visão representa maldição e julgamento, que vai recair sobre os pecadores, né? O rolo simboliza a lei do Senhor, que lhe declara que quem transgride será amaldiçoado. Por toda a terra os rebeldes serão procurados, alcançados e expulsos do reino do Messias. Ou seja, nós estamos falando do reino vindouro do Messias. Profecias que não se cumpriram. Então, se a gente olhar na visão completamente apocalíptica daquilo que vai acontecer em nosso tempo, é para este tempo. Não é algo que aconteceu no passado. Já diz em torno global, o mundo inteiro, né? Que não vai participar do reino do Messias. Vão ser consumidos, suas casas queimadas, consumidas e tiradas do reino. E na sétima visão, que é uma visão mais difícil de se explicar, diz a respeito da mulher e o efa, né? O efa é um cesto medidor, né? Que significa o mercantilismo, né? O mercado, toda essa questão de compra e venda, tudo que a gente tem acompanhado muito hoje, que simboliza a iniquidade em toda a terra, né? Somando os dois, os resultados são os negócios dos ímpios que os comerciantes praticam, certo? A mulher simboliza a impiedade. Então, como se junta aos dois? A iniquidade é fruto de um coração ímpio, né? Na visão, o pecado, né? Que simboliza o efa, né? É transportado à terra de Sinear. A terra de Sinear é a Babilônia, onde a Babilônia se localiza, que é na terra de Sinear. Levada pelas mulheres, né, com asas. As mulheres, né, que voam levam pragas, levam impurezas, todo tipo de peste vai acompanhando essas mulheres dentro do efa, né, que são as maldições, são os pecados, são as condenações, levando para a terra de Sinear, né, como eu disse que é a Babilônia, onde se origina a iniquidade e a impiedade, né. Nos dias de Zacarias, para vocês entenderem bem por que Deus usa essa figura, a terra de Sinear era o centro mundial de idolatria e pecado. Era o centro mundial, nós estamos falando de um entorno global. E Deus usa essa figura de linguagem para entendermos a gravidade, o tamanho do juízo que vai vir. Então, assim, a observação central é que esse efa carrega pecados, maldições, essas mulheres representam a iniquidade e o despejar dessas coisas e Deus varrendo isso da terra, certo? E agora, Juvenis, a oitava e última visão, que na verdade é bem parecida com a primeira que eu tinha falado.
Mais uma vez, são 4 cavaleiros que rodaram toda a terra e dizem que ela está em paz. Só que agora, essa visão é muito mais assustadora, porque não é mais uma visão naquele tempo que o povo foi tirado do seu cativeiro. Agora é uma visão apocalíptica. Na verdade, um dia que vai ser assustador é a volta de Jesus. É claro, assustador para o ímpio ou assustador para o crente hipócrita. Mas para quem realmente foi lavado e remido no sangue de Jesus, vai ser um dia de paz. Glória a Deus. Quando o reino de Deus ser instaurado na terra. Mas veja bem, juvenis, profeta menor não quer dizer profeta menos importante. Ou baixinho. Profeta menor é menor em quantidade, não em qualidade. Veja como em poucos versículos Deus fala sobre reconstrução do templo, sobre voltar-se para Deus, mostra profecias messiânicas e profecias apocalípticas, porque Deus é maravilhoso. A palavra dele é um negócio que entra no nosso coração que às vezes a nossa mente parar para entender mesmo não consegue, mas ele mesmo vai revelando isso na gente. Mas eu tenho uma pergunta para fazer para um juvenil. A gente vê ele falando sobre Ageu falando sobre a reconstrução do templo físico e Zacarias sobre uma coisa mais espiritual. Mas será que porque a gente tem uma vida espiritual, a gente não tem que ir na igreja? Porque isso é uma vertente que está aí muito sendo falado hoje em dia. Mas então vamos ver o que um juvenil vai dizer a respeito disso. A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro e hoje a gente vai falar sobre a importância de se estar numa igreja. Tem gente por aí que diz que templo, igreja é coisa do Velho Testamento, mas essa frase é totalmente desvairada. Em primeiro lugar, o Velho Testamento ele ainda é a palavra revelada por Deus. Além disso, temos vários textos do Novo Testamento que falam sobre a necessidade de se estar numa igreja. Em 1 Coríntios 12, Paulo vai comparar a igreja com um corpo. Versículo 20. Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Pensa, se eu arrancasse a minha mão e ela caísse, ela sairia andando por aí? Claro que não, ela estaria morta por estar desligada ao meu corpo. Em Hebreus 10, Paulo vai mostrar a importância de nós nos reunirmos. Versículo 25. Não deixando nossa mútua congregação como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. A igreja é um lugar onde nós temos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Glória a Deus pelo privilégio de termos um templo, um espaço só nosso, onde podemos adorar e cultuar a Deus com liberdade. Pensa em quantos lugares do mundo pessoas arriscam as suas vidas para se reunirem debaixo de perseguição, às vezes em lugares que nem templos são. Então, que nós possamos valorizar cada vez mais a nossa igreja, por ter um templo e também pela comunhão com os nossos irmãos. Tchau, pessoal, até a próxima! Mas então, juvenis, depois do profeta Zacarias, o povo reconstruiu o templo. Aleluia! Mas acontece que o coração deles ainda não se voltou completamente para Deus. Aí Deus levanta o profeta Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, 100 anos depois. E ele vai adverter o povo a respeito de sua falsa religião. O Igor já explicou muito bem, na realidade. O contexto de Malaquias é um contexto após o retorno. O povo já havia se estabelecido em sua terra, o templo já havia sido reconstruído, o sacerdócio já estava restabelecido no povo. Entretanto, com o passar do tempo, o povo perdeu o zelo pela presença e santidade de Deus. Assim como em outras fases do desenvolver do povo de Deus, ele se deixou ser influenciado pelos povos ao redor. Então você pode perceber que no livro de Malaquias, o povo vai ser extremamente exortado e Malaquias, como o Igor falou, mensageiro, vai ter seu ministério pautado na exortação e crítica severa aos pecados do povo. Exato. E quais são esses pecados que Malaquias vai bater? Que seria a adoração hipócrita do povo,
porque o povo estava adorando a Deus, mas com sacrifícios que o Senhor não pediu, ou seja, sacrifícios coxos, cegos. Os seus corações não estavam voltados para o Senhor. O casamento com povos ao redor, que o Senhor também proibiu, o casamento com pagãos, divórcios que também... perceba, uma coisa puxa o outro pecado. O casamento errado vai te levar a um outro pecado, algo que o pastor Jairo fala bastante. O pecado vai te levar mais longe do que você planejava ir. Um outro tipo de pecado que seria a idolatria, a falsa religiosidade, que também casa com a adoração hipócrita, e um pecado que é seríssimo, que é o roubo de dízimos e ofertas. E Juvenis, não pense você que esse pecado ficou para trás ou que era só o povo que fazia isso. Se você não tiver um coração sincero, não se converter verdadeiramente e buscar o Senhor com sinceridade, nós seremos exortados e corrigidos pelo Senhor da mesma forma que o povo foi. Nós precisamos estar extremamente vigilantes e cuidadosos, porque a presença do Senhor, o zelo do Senhor é uma coisa séria e santa. E por Deus ser santo, ele não tolera, ele não aceita essa adoração de forma parcial, ou seja, a parcialidade que eu entrego o que eu quero, eu faço da forma que eu quero, dou a Deus o que eu penso que ele merece. O povo fazia assim. Naquele tempo, eles viram a construção do templo, profecia se cumprindo, e mesmo assim, o templo construído, né, pronto, ainda faltava a reconstrução interna deles, né? Foi citado aqui, Malaquias faz acusações pesadas ao que diz respeito ao relacionamento deles com Deus, a ingratidão. E nós vemos aqui a diferença entre o justo e o ímpio, né? Que eles também faziam queixas, né? Queixas concernentes a Deus, né? Queixando Deus, acusando Deus de certos tipos de coisas que não é da nossa ossada fazer. Como, por exemplo, eles agiam de falsidade com Deus, de falta de honestidade com Deus, e eles diziam ser inútil servir a Deus porque os soberbos, os ímpios também prosperavam. Então era inútil servir a Deus. Porque o ímpio está prosperando, então não é justo, é inútil servir a Deus. Lembrando que o sol nasce tanto para justos e injustos. Sempre foi assim. Deus é um Deus de graça, mas não quer dizer que porque o ímpio está prosperando, que ele é aprovado. Ser próspero, né, não significa ser aprovado por Deus. Não tem nada a ver com isso. Então, assim, eles faziam essas acusações e Deus ali ele promete também castigar, que iria castigar os soberbos, né, pela maldade que eles faziam, né, pela falta de honestidade, por tudo. Deus prometeu que iria castigar, que Deus é um Deus de justiça. Mas Deus também disse que iria abençoar, né, aqueles que o servissem de forma genuína, verdadeira, que é uma coisa que a gente não precisa nem se preocupar. Né, que fulano está sendo abençoado e eu não estou. O meu foco já se desvia total da graça de Deus. Eu estou preocupado com fulano. Ele está ali, mas eu não estou. Eu perdi o foco de Deus, eu perdi a graça de Deus. Eu fui para longe do real propósito, sendo que Deus pode me abençoar também se eu seguir à risca aquilo que Ele manda, que Ele ordena que a gente cumpra. Deus garantiu através do profeta que eles veriam a diferença entre o justo e o ímpio. Como diz em Colossenses capítulo 3, versículo 23 e 24, né? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, né? Sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Então nós vemos um Deus justo, que deixa óbvio quem é justo e quem é ímpio.
as obras são reveladas, as obras ficam claras. Então nós não precisamos focar, tal pessoal, eu estou aqui, eu estou fazendo isso para Deus, e então não se preocupa com isso. Apenas se preocupe em servir a Deus de todo o coração. Tudo que você fizer, faça como para o Senhor, né? Não para homens, né? Porque assim você vai estar cumprindo algo que Ele mesmo estabeleceu. Aleluia. Olá, irmãos. O livro de Malaquias é Deus apresentando suas queixas a seu povo, né? Deus primeiro trata de que seu povo estava oferecendo sacrifícios mancos, com defeitos. Deus fala, se vocês oferecessem isso a outros deuses ou a outras autoridades, elas jamais aceitariam. Deus questiona, né, o povo que tem sido infiel à lei, infiel à mulher da sua mocidade, por isso Deus odeia o divórcio. Deus questiona o fato do povo ter abandonado o culto do Senhor, se dedicado a outras questões e deixado a casa de Deus desamparada com as ofertas e com os dízimos. Então Deus fala que eles tinham roubado a Deus, então deveriam voltar a Deus em suas ofertas e dízimos. De tal forma que Malaquias apresenta então um Deus que mostra para seu povo que Deus foi gracioso com ele, mas esse povo não lhe rendeu a verdadeira glória e a verdadeira honra por ter abençoado e trazido o seu povo do cativeiro. Que Deus possa nos ajudar para que nós possamos desenvolver um coração grato e que possamos amar a Deus sobre todas as coisas, para que nós possamos ser fiéis à sua palavra e aos seus mandamentos. Deus abençoe vocês. Juvenil, nós estamos agora chegando no finalzinho da aula, mas a gente vai concluir ela com uma frase. A minha frase é: ninguém esconde nada de Deus. Já a minha é: tenha zelo pela presença de Deus. Juvenil e Juvenilza. Não despreze a graça de Deus. Juvenil, e Malaquias, que falou de dinheiro, que o povo estava roubando os dízimos e a oferta da casa de Deus, a gente vai fazer o contrário. A gente vai agora para o momento do ofertório. Tá aparecendo aí na tela o Pix e o PicPay, e também a gente tem o voto dos 1000 valentes. Convenhamos que esse terreno já é nosso. Agora, se você vai participar ou não, tá aí a oportunidade para você. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Ninguém morreria assim em meu lugar. Foi uma morte terrível pra me salvar. Por isso eu declaro, eu amo esse Deus. E aí, juvenis! Tudo certo com vocês? Estamos aqui agora para o nosso momento do quiz, onde vamos ver se você realmente conseguiu aprender a lição de hoje. Vamos lá para a primeira pergunta? Vem comigo! Primeira pergunta. O profeta Zacarias foi chamado num contexto de: alternativa A, reconstrução dos muros; alternativa B, início do exílio; alternativa C, reconstrução do templo; ou alternativa D, escravidão no Egito. Vamos lá? Tempo na tela.
E o nosso tempo acabou. E a resposta certa, tenho certeza que o chat aí tá lotado com a letra C, porque é ela, que é reconstrução do templo. Vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta. Qual desses não foi um sonho do profeta Zacarias? Alternativa A, cavaleiros patrulhando. Alternativa B, mulheres com asas de cegonha. Alternativa C, 4 chifres. Ou alternativa D, vacas magras e vacas gordas. Vamos lá? Tempo na tela. E olhando aqui para o meu relógio, parece que o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, mulheres com asas de cegonha, eu creio que você leu isso no livro de Zacarias e não está lembrado, porque ele sonhou com isso. Então a resposta certa é a letra D, vacas magras e vacas gordas, como disse o nosso José. Terceira pergunta. Quais atitudes descreve o povo durante o ministério do profeta Malaquias? Alternativa A, adoração hipócrita, idolatria e ajuda aos pobres. Alternativa B, idolatria, casamento com pagãos e roubo dos dízimos. Alternativa C, casamento com pagãos, adoração hipócrita e infidelidade. Ou alternativa D, idolatria, sinceridade e poligamia. Vamos lá? Enche aí o chat de resposta, porque agora, tempo na tela. E espero que tenham notado aí o chat, porque o nosso tempo acabou. E a resposta certa dessa pergunta, com certeza, é a alternativa B. Idolatria, casamento com pagãos e roubo dos dízimos. Ó, que coisa horrível. Misericórdia. Quarta e última pergunta. O Senhor garantiu, por meio de Malaquias, que o povo veria a diferença entre a alternativa A, o justo e o ímpio, a alternativa B, o casamento correto e o errado, a alternativa C, o idólatra e o ladrão, ou alternativa D, o brasileiro e o argentino. Rapaz, acho que é essa aí. Vamos lá pela última vez, tempo na tela. E o nosso tempo acabou. Então a resposta certa dessa última pergunta, se você colocou a alternativa B, o casamento correto e o errado, parabéns, você errou. Porque a alternativa certa é a A, o justo e o ímpio. E foi isso, meus caros juvenis, esse foi o nosso quiz. Espero que vocês tenham tanto acertado as perguntas, quanto também tenham aprendido um pouco mais sobre o conteúdo da nossa aula. Fique na paz e tchau! Glória a Deus por mais uma aula, né? Aleluia. Que todos nós venhamos ser abençoados poderosamente pelo nosso Deus, que vocês possam aplicar tudo isso na vida de vocês. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais essa aula, por mais esse momento especial, Senhor, aprendendo, Senhor, sobre Ti. Senhor, que a Tua palavra venha surgir efeitos, Senhor, em nossa vida, gerar em nós um coração, Senhor, bondoso, generoso e que ame ao Senhor acima de tudo. Senhor, crie em nós um coração puro, que ame ao Senhor de todos, com todas as forças. Te agradecemos, meu Pai, por tudo. No nome de Jesus. Amém. Tchau, Juvenis. Tchau, Juvenis. Deus abençoe.